Ok. Sejam todos bem-vindos para a disciplina de Farmacotécnica 2. Hoje nós iremos apresentar a aula prática base de gel, tá? Então, nós vamos apresentar a forma farmacêutica gel. Aqui nesta aula, eu irei apresentar alguns polímeros iônicos e polímeros não iônicos. Irei apresentar também como se faz o cálculo, que é um cálculo de regra de 3, para a gente saber o quanto de matéria-prima precisa pesar de cada componente. Irei apresentar também para vocês todas as matérias-primas que a gente utiliza para manipular os géis, como também a técnica de preparo, tá? Então, essa aula, ela foi feita, né, no Home Lab. Vou apresentar aqui para vocês o Home Lab de primeira mão, que eu ainda não coloquei nas redes sociais. Lá, ele da nossa disciplina. Bem, eu trouxe aqui essa imagem, tá? Para vocês terem, vamos botar assim, colocar a mente para imaginar como fica um gel, né? O gel é uma forma farmacêutica semissólida, como vocês viram na teoria. E para ela se tornar semissólida, ou seja, não é nem o sólido e nem o líquido, precisamos de um polímero. E esse polímero, a base da tecnologia da formação do gel é hidratar o polímero. E quando a gente hidrata o polímero, ele forma como uma malha. Por isso que eu tirei essa foto dessa imagem, tá? A gente não consegue ver essa malha a olho nu. Só é possível ver essa malha em microscopia eletrônica, por exemplo, e nem eletrônica, porque é um coloide. Então, essa malha, a partícula é muito, muito pequenininha, né? Mas aqui é uma representação, para vocês terem uma ideia, tá? A água, ela não fica ligada, né? Ela fica livre, mas livre dentro de compartimentos. E esses compartimentos que são formados, eles são formados pelos polímeros, né? E aí, quando a gente diz, forma uma malha, forma uma matriz, certo? Então, esses são os termos que a gente utiliza na forma farmacêutica gel. Então, quando a gente diz que forma uma malha, então, o polímero ele forma como uma rede como essa, né? Claro que não é todo polímero vai formar uma rede igual a essa, né? Cada polímero ele vai ter sua propriedade, né? Por isso que a gente vai ter uma variabilidade muito grande reológica. Na reologia, né, que é o estudo da fluidez, nós temos polímeros que têm característica dilatante, ou seja, só forma essa malha se a gente aquecer, né? Temos polímeros que têm uma elevada tixotropia, né? Ou seja, quando ele para a agitação, ele forma malha, mas quando agita, essa malha se desfaz. Nós temos polímeros que são pseudoplásticos, né? Então, nós temos uma variedade de polímeros que vai dar características diferenciadas, né? E esses polímeros, você estudar profundamente a ciência do polímero, você pode inovar
nas formas farmacêuticas. Por quê? Porque o polímero, ele também tem a propriedade de formar nanocápsulas, microcápsulas, tem a propriedade de vetorizar o sistema, né? Então, aqui nesta aula, eu só vou passar para vocês, vamos dizer, uma pitada de curiosidade, tá? É uma aula básica para você entender quais são os géis que são utilizados na farmácia magistral, tá? Na farmácia magistral, a gente manipula géis clássicos, que são géis iônicos e géis não iônicos. Por que essa classificação de gel iônico e gel não iônico? Por conta dos nossos ativos, tá? Por quê? Esses princípios ativos, eles podem ter característica ácida. Quando você tem um ativo, como, por exemplo, um ácido retinóico, que é utilizado para rejuvenescimento, que ele tem um efeito queratolítico e renovação da epiderme. Então, esse princípio ativo, ele precisa estar num pH baixo, um pH 3, por exemplo. E com essa característica de pH, né? Por isso que a gente precisa entender toda a característica físico-química do princípio ativo para saber escolher o polímero, tá? Com essa característica desse princípio ativo, por exemplo, do ácido retinóico com pH 3, a gente não pode escolher, por exemplo, um polímero que é iônico. Por quê? Porque esse polímero iônico, ele só vai formar gel em pH neutro. Então, ele passa a ser incompatível. Por isso que é tão importante a gente entender da ciência do polímero, né? Desde a sua química até a sua potencialidade de melhorar o efeito terapêutico de um princípio ativo, tá? Então, essa é a introdução, é a ideia da nossa aula prática. Vou apresentar aqui para vocês 3 tipos de polímero. O polímero hidroxetilcelulose, o polímero carboximetilcelulose e o polímero de carbopol. O hidroxetilcelulose e o carboximetilcelulose são derivados da celulose, tá? E como todo derivado da celulose, eles são não iônicos. Então, por exemplo, o hidroxetilcelulose, ele é muito utilizado em farmácia magistral. A gente utiliza como nome natrozol, tá? Vocês vão ouvir muito no estágio, natrozol. E ele é o escolhido para utilizar com o ácido retinóico, por exemplo, com princípios ativos que são ácidos. Então, ele é um coringa para esse tipo de formulação. E aqui eu vou apresentar a formulação para vocês, o gel base de hidroxetilcelulose, tá? O que é que nós temos? Nós temos o nosso polímero, tá? Que é o hidroxetilcelulose. Nós temos o metilparabeno e a gente precisa hidratar esse polímero. Por quê? Porque quando ele está no seu estado sólido, que eu vou apresentar uma fotozinha aqui para vocês, ele está todo emaranhado, certo? E quando a gente deixa hidratando na água, essa malha ela estica para aprisionar a água, né, dentro dessa malha. E quando a gente aprisiona a água dentro dessa malha, essa água não consegue se movimentar, vamos dizer assim, como se estivesse dentro de um copo de água. Então, como essa água não consegue se movimentar, molécula de água de H2O, então o estado físico final da forma farmacêutica passa a ser semissólido, tá certo? Então, por isso que o gel é uma forma farmacêutica semissólida. E aqui nós temos o hidroxetilcelulose. Para formar o gel em uma viscosidade elevada, né? Vamos dizer assim, com uma forma farmacêutica gel, que a gente quer uma viscosidade, né? Que fique como, por exemplo, aquele gel de cabelo, tá certo? Então, a gente precisa ajustar as concentrações dos géis, tá certo? Então, para o hidroxetilcelulose chegar naquele nível de viscosidade de um gel de cabelo, por exemplo, eu preciso utilizar pelo menos uma viscosidade de 2%. Ah, professora, em todas as formulações eu utilizo 2% de hidroxetilcelulose? Não, não.
Ontem eu estava corrigindo um design de formulação, né? Muito interessante, que era a proposta era para congestão nasal, tá certo? Muito interessante, adorei o estudo de similaridade. Por quê? Porque dentro do estudo de similaridade tinha uma formulação que dava a proposta de hidratação dessa região nasal, né, por promover um meio isotônico através do NaCl. Ao mesmo tempo, a formulação não utilizava conservante, ou seja, a água que tinha presente ali, né, para hidratar o polímero, para solubilizar o NaCl, tá certo? Era uma água ligada, ou seja, não era essa quantidade de água de QSP, certo? Ou seja, ele fez um estudo para verificar se a água estava ligada e assim não precisar utilizar conservantes. Muito interessante. Adorei o estudo de similaridade. E isso dá ideias, né? Para a gente colocar um outro princípio ativo, entendeu? E para otimizar uma formulação que um concorrente ele já fez, tá? E com esse diferencial, você consegue dar valor agregado à formulação. E dentro do estudo de similaridade que esse aluno apresentou, deu claramente para visualizar que esse produto, né, ele era o produto mais caro, mas ele tinha o motivo de ser mais caro. Ali tinha ciência, entendeu? Ali tinha um estudo por trás. Então, tem valor agregado, tá? E quando você utiliza um gel nasal, você não encontra muito gel nasal disponível para vender. Então, aí você já aumenta a concorrência, né? Porque você está sendo único ali naquele espaço de tempo comercializado. E quando você faz um gel nasal, o que é que acontece? Como o polímero ele tem uma viscosidade maior do que a água, né? Então, ele vai ficar mais tempo naquela região. Então, quando fica mais tempo naquela região, o princípio ativo tem mais tempo de contato. Isso é fantástico, tá certo? Isso é muito interessante. Então, vamos lá, continuando nosso gel base de hidroxietilcelulose. Então, nós vamos utilizar aqui 2%. Como a quantidade de água é um QSP e é uma quantidade de água elevada, tá certo? Esse QSP aqui, feito para essa formulação, foi uma QSP de 50 gramas, para obter 50 gramas de gel, tá? Foi utilizado água, então a gente precisa utilizar o quê? Conservante, porque nessa formulação a água ela vai estar livre. E se a água estiver livre, ela tem o risco de contaminação microbiológica. Então, eu preciso utilizar conservante nessa formulação. Então, a gente escolheu um derivado de parabeno, tá? Que é o metilparabeno, que a gente chama de Nipagin, tá? Ele é de baixo custo. Existem outros conservantes, professor? Existe, sim, tá? Mas nessa formulação a gente utilizou esse clássico, né, parabeno, certo? E aí, como é que você faz para encontrar a quantidade de água que você vai utilizar na formulação? Você vai somar a massa que você vai utilizar de todos os ingredientes e diminui do seu conteúdo, que é o QSP, ou seja, de 50 gramas. Então, vou mostrar o cálculo, por exemplo, do hidroxietilcelulose. Se o hidroxietilcelulose eu utilizo 2% massa-massa, o que significa massa-massa? Meu hidroxietilcelulose ele é sólido, né? E meu gel, ele vai ser, ele é semissólido, então a gente pesa, certo? Então, é massa-massa. Se fosse uma solução, seria massa-volume, porque uma solução, ele vai finalizar a forma farmacêutica como estado líquido, tá? E aí eu estou utilizando 2%. O que significa esse porcento? Significa 100%, né? Significa o conteúdo total, que é de 100 gramas. Ou seja, eu estou utilizando 2 do meu hidroxietilcelulose e o porcento, né, do meu gel final, que é 100 gramas, né? Se fosse por 1.000, ou seja,
duas bolinhas aqui embaixo, né? Que significa o símbolo por 1000. Então, eu iria produzir 1 quilo de gel, certo? Nesse caso, nesse exemplo aqui, eu vou produzir 100 gramas de gel, vamos dizer assim. Então, no caso, eu tenho 2 gramas, 2% significa 2 gramas em 100 gramas, tá? Então, se eu utilizo 2 gramas em 100 gramas, e o que eu vou manipular, meu total, meu conteúdo que vai dar dentro da embalagem que eu escolhi, ele é 50 gramas. Então, 50 gramas é meu QSP. E meu QSP é o meu total, é o meu conteúdo. Então, eu vou fazer uma relação, né? Por quê? Porque eu não vou manipular 100 gramas, eu vou manipular 50 gramas. Então, 2 gramas está para 100 gramas, 50 gramas seria quanto? Então, eu faço uma regra de 3, né? 2 vezes 50 vai dar 100. 100 dividido por 100 dá 1 grama. Então, eu vou pesar 1 grama de hidroxietilcelulose. A mesma coisa eu vou fazer para cada matéria-prima, para cada componente que eu vou utilizar na minha fórmula. O segundo caso seria o conservante. Então, se eu for utilizar 0,1% do meu conservante, isso significa que é 0,1 grama para 100 gramas. Mas já que eu vou pesar, meu conteúdo final é 50 gramas é X. Então, eu vou pesar a metade, 0,05 gramas. Eu somo, né, o meu quantitativo de recipientes para saber o quanto de veículo eu vou utilizar. Então, eu vou utilizar 48,95 de água, né? Arredondando 49 de água. E aí, eu tenho o meu conteúdo total de 50 gramas, que é o meu QSP. Uma vez feitos os cálculos, eu vou pesar, né? Então, aqui vocês estão vendo o hidroxietilcelulose, olha, é uma matéria-prima sólida, tá certo? Então, eu vou pesar meu hidroxietilcelulose, eu vou pesar meu metilparabeno e a minha água, antes de cada formulação, não importa a formulação, eu vou utilizar a água, eu vou ter que aferir o meu pH. E o meu pH aqui é 7. Principalmente no caso que a gente vai fazer gel. Porque para a gente padronizar essa formulação, a água, ela tem inicialmente que estar com pH 7 e, claro, essa água a gente tem que fazer o estudo microbiológico. Mas esse estudo microbiológico, ele tem uma metodologia na indústria e uma metodologia na farmácia magistral, né? Que segundo a RDC 67 de farmácia magistral, né, nós temos que fazer o estudo microbiológico do estabelecimento, né, quer dizer, o estudo microbiológico da água no estabelecimento a cada de 3 a 6 meses, tá certo? E na indústria, a gente sempre pega uma alíquota dessa água, faz a análise, né? E aí o tempo que aquele lote for processado, a gente já tem o resultado microbiológico, né? Então, pega a amostra, segue para a produção e antes de ser liberado para a distribuidora, a gente já tem um resultado microbiológico. Porque a própria indústria já tem um laboratório microbiológico nela. Bem, como é que seria a técnica de preparo? A gente vai utilizar o grau com pistilo, tá certo? E aí a gente vai colocar o hidroxietilcelulose no grau do pistilo. A gente pode pulverizar o polímero, certo? Antes de hidratar com água. A gente pulveriza, tá? E depois a gente hidrata esse polímero com a água. Nas farmácias de manipulação, né? Essa hidratação da água, ela leva um tempo, né? Se você for deixando ali para agitar naquela hora, né, no agitador mecânico, você vai gastar muita energia também. Então, o que a farmácia de manipulação faz? Muitas vezes ela faz 2 quilos de gel de uma só vez, então ela pesa ao final do dia e aí deixa a noite toda hidratando. Quando for no dia seguinte, ela inicia o processo de agitação, tá? Isso acontece. E aí, o metilparabeno, ele tem 2 formas de ser solubilizado. Ou a gente utiliza um QS muito pouco, tá? Quando a gente diz QS, é uma quantidade que não vai dar uma influência na formulação, não vai ser uma massa
que vai ser contabilizada na formulação. Então, uma quantidade muito pequena, somente para solubilizar o metilparabeno de etanol, tá certo? Ou então, a outra forma, você vai pegar uma parte dessa água e aquecer juntamente com o metilparabeno. Quando chegar mais ou menos a uma temperatura de 70 graus Celsius, 70, 75, esse metilparabeno já vai estar solubilizado. Aí você incorpora no gel, tá? Aqui está. Nós temos a hidroxietilcelulose, tá certo? Aqui nós temos a água com o Nipagin já incorporado, ou seja, uma parte dessa água eu coloquei aqui no Nipagin, certo? E a outra parte para hidratar o hidroxietilcelulose. E aqui o gel foi, quer dizer, o gel não, desculpa. O metilparabeno foi ao aquecimento. Aqui você está vendo algumas partículas do metilparabeno, e aí quando chega a temperatura de solubilização, esse metilparabeno ele vai ficar completamente solúvel. Quando ele ficar solúvel, a gente incorpora esse metilparabeno no gel, tá certo? Então, aqui a gente afere ó, a temperatura, a gente já dá para ver que ele solubilizou, tá? Tá ok? Tá totalmente solúvel. E quando estiver solúvel, a gente coloca no gel. E aí a gente começa a agitar, tá? Esse gel sob agitação. Na farmácia de manipulação, porque ainda não tem o agitador mecânico, a gente utiliza o agitador mecânico. Aqui, por enquanto, né, o Home Lab ele está sendo construído aos poucos. A gente já conseguiu uma balança através da premiação do Congresso da Associação Brasileira de Cosmetologia, né? E aí eu já consigo fazer formulações mais refinadas, mas por enquanto eu estou fazendo, utilizando a técnica somente de agitação com bastão de vidro, né? E aqui vocês podem visualizar o gel de hidroxietilcelulose formado, tá? Quer dizer, ele hidratado. Ele tem um ponto crítico, que é essa formação aqui de grumos, a gente chama grumos, tá certo? Eu separei, deixei aqui bem destaque para vocês observarem que a formação de grumos é um ponto crítico de manipulação de gel, tá? E aí você tem alguns artifícios, ou deixa hidratar, né? Ou agita, ou então tamiza esse gel, tá certo? Que aí você vai cada vez mais diminuindo o tamanho de partículas e vai facilitando essa hidratação. Bem, ao final da produção do gel, certo? A gente afere o pH. No caso do hidroxietilcelulose, como ele é um derivado de celulose, a gente obtém, né, ao final, se aquela água inicial tiver um pH 7, a gente obtém esse gel com pH 7, tá? E aí, ele já está pronto para ser incorporado os princípios ativos, tá certo? Então, é simples assim formar o gel de hidroxietilcelulose. Agora eu vou apresentar para vocês o outro derivado de celulose, que é o carboximetilcelulose, também chamado de CMC, tá? Vocês vão ouvir muito CMC. C, carboxi, M, metil e outro C, celulose, que é um outro polímero, uma outra alternativa de formação de gel. E aí eu também utilizei aqui nessa nossa formulação 2%. Utilizei essa mesma concentração para a gente fazer um comparativo da viscosidade do hidroxietilcelulose e do carboximetilcelulose, né? E essa brincadeirinha a gente pode fazer com vários polímeros. Aqui está aqui a pesagem do CMC, a matéria-prima sólida, do metilparabeno e da água. Da mesma forma, a gente segue a mesma técnica de preparo, né? Aqui eu estou apresentando para vocês as matérias-primas. E aqui, para vocês observarem o metilparabeno, né? Umas outras fotos, ele sendo aquecido para uma prévia solubilização e ser incorporado no CMC, tá? O CMC, ele tem uma característica mais viscosa do que o hidroxietilcelulose, tá?
também tem essa característica, esse ponto crítico de formação de grumos, que esses grumos, eles podem se desfazer com uma hidratação, maior tempo de hidratação e também com uma agitação. Aqui está, ó, os grumos, tá? Que eu coloquei aqui para vocês. E aqui, ó, ele já tá sem grumo, tá certo? A primeira foto com grumos, né? Porque aqui a água ela ainda não conseguiu penetrar nesse polímero, tá? Mas quando esse polímero ele tá completamente, vamos dizer, a malha dele, ela tá completamente formada, né? Então, a água passa a ser totalmente aprisionada por esse polímero e você não observa mais os grumos formados. Quando não tem mais grumos, então, tua forma farmacêutica ela está pronta. Aqui está, né, a incorporação do conservante no gel. E aí a gente faz a agitação até solubilização total dos grumos do CMC. Aqui está a foto, tá? E por fim, vou apresentar para vocês o Carbopol 940. Esse Carbopol, ele é um gel iônico. Ah, professora, eu tenho outros tipos de Carbopol. Eu tenho uma infinidade de tipos de Carbopol. Eu vou mostrar para vocês no site do Prospecto. Quantos tipos de Carbopol nós temos? Esse daqui é o mais usado, 940. Ele tem um custo-benefício muito interessante. Então, vocês vão ver em farmácia de manipulação a extensa utilização deste Carbopol 940. Para formar o gel com a mesma viscosidade dos derivados de celulose, nós não precisamos utilizar uma concentração de 2%. 0,5% você já tem uma alta viscosidade do Carbopol 940. Mas qual é a diferença aqui? Ele não vai incorporar substâncias ácidas. E eu vou apresentar para vocês no final da aula. O gel, esse gel de Carbopol com substâncias ácidas, ele se desfaz, a malha, ela se desfaz, ela libera a água, tá? Porque é um gel ionizado, tá? Então, ele só forma aquela água através de ligações iônicas. Então, eu utilizo água também como veículo, tá certo? Vou utilizar conservante também, posso utilizar na mesma concentração dos géis já apresentados. E qual é a diferença? A diferença aqui é que eu vou ter que utilizar um corretor de pH, que a gente chama de neutralizante. Aqui no caso, eu utilizei uma solução de hidróxido de sódio a 50%, né? Então, a gente faz essa pesagem do hidróxido de sódio e dilui ele. Ele está 100% na forma de pellets e a gente dilui ele para 50%, tá? E aí, eu utilizo 0,2%, certo? Como vai estar uma solução, vai estar líquido, então seria 0,2 ml para um QSP de 100 e para um QSP de 50, eu vou utilizar 0,1 ml. Eu posso utilizar uma pipeta automática, né, com 100 microlitros, ou então eu posso colocar em gotas, né? 20 gotas equivale a 1 ml. 0,1 ml equivale a quantas gotas? Então, eu posso utilizar essa regrinha, tá? Para dosar a quantidade de solução de hidróxido de sódio nessa preparação, tá? E da mesma forma, eu somo todas as quantidades para saber a quantidade de água que eu vou utilizar ao final da preparação. Aqui está o Carbopol, o metilparabeno, tá certo? A água e aqui a preparação do hidróxido de sódio. Então, o que é que a gente faz? A gente pulveriza esse Carbopol, né? Quanto menor for o tamanho da partícula, maior será o contato com a água.
Então, a gente em seguida hidrata esse carbopol, né? Aquece o metilparabeno. Após solubilização do metilparabeno, incorpora nessa solução polimérica e, ao final, corrige o pH. Quando corrigir esse pH, esse gel, essa solução de carbopol se torna gel. Aqui estão as matérias-primas. Aqui o aquecimento do metilparabeno até total solubilização. E aqui a preparação. Então, vocês estão vendo que está líquido, totalmente líquido, tá? Aqui eu tenho o carbopol com uma água, certo? Tenho aqui o carbopol com a água, líquido, tá? Desfazendo aí os grumos, que ele também forma grumos. O pH, como o carbopol é um derivado do ácido acrilato, né? Do ácido acrílico. Então, ele vai, quando eu incorporo a água, ele na água para hidratar, essa solução está bem ácida, tá? Então, por isso que ele está líquido. E aí, eu vou aferir o pH para realmente comprovar para vocês que está ácido. Olha só, pH está em torno de 4, certo? Em torno de 4. Isso porque o próprio carbopol, ele é ácido. Aí eu vou colocar gotas da solução aquosa de NaOH. E agito. Neste momento, a gente já começa a observar, olha, a mudança, a formação do gel. Isso é muito bacana. Olha, formando gel nesse momento. Então, isso já é um indicativo que o pH, ele ficou elevado, está próximo de 7 ou 7. A gente tem que aferir o pH para realmente comprovar, mas aqui você já vê que formou o gel, já aprisionou essa água. Olha só, é lindo o gel de carbopol, translúcido, não é? Se for para escolher na farmácia magistral entre o gel de carbopol e os derivados de celulose, a opção é o gel de carbopol, porque ele é mais atrativo ao cliente, porque é um gel mais translúcido. Onde a gente encontra o gel de carbopol, por exemplo, em gel de cabelo, em álcool em gel. O álcool em gel a gente faz com gel de carbopol, ok? Aqui é a finalização dos géis, para você observar, ó. Aqui já dá claramente para observar a espalhabilidade desses géis, né? Com a espalhabilidade, como a espalhabilidade é inversamente proporcional à viscosidade, então a gente observa que esse primeiro aqui é o hidroxietilcelulose, que foi o primeiro que a gente fez. O segundo foi o carboximetilcelulose e o terceiro foi o carbopol. Esses dois primeiros são géis iônicos, são géis não iônicos, desculpa, gel não iônico. E esse último, que é o gel de carbopol, é um gel iônico, né? Que tem incompatibilidade com extremos de pH. Eu não posso incorporar substâncias ácidas nesse gel iônico de carbopol. Então, entre os dois géis, eu utilizei o gel de hidroxietilcelulose e o gel de carboximetilcelulose. Eu utilizei aqui a mesma concentração, 2%. De cara, a gente vê que a viscosidade é bem diferenciada, tá? O gel de hidroxietilcelulose é mais fluido e o gel de carboximetilcelulose é mais viscoso, tá certo? Então, esse primeiro, ele espalha mais e o segundo espalha menos, tá? E aqui, bem mais viscoso, né? É o carbopol, tá? Aqui a gente não pode dizer exatamente só na visualização
o tipo, a característica reológica do gel. Eu preciso de um equipamento, né, para realmente classificar a reologia desse gel. Então, aqui eu vou fazer um teste para identificar se o gel é não iônico ou iônico. Um teste muito simples. Eu utilizo o ácido cítrico. Onde é que tem ácido cítrico? No limão, tá? Eu posso até pegar um limão e aí fazer esse teste também. Aqui eu tenho um ácido cítrico já, em que eu posso pegar uma amostra desse ácido cítrico e colocar, incorporar na água e solubilizar, né? Então, essa água ela vai estar extremamente ácida. O ácido cítrico é um ácido leve, né? Um ácido fraco, tá certo? Então, aqui, olha, eu vou colocar nas minhas amostras. Eu estou colocando aqui no hidroxietilcelulose, vou colocar no carboximetilcelulose e vou colocar no carbopol. E aí vocês vão observar se esse gel ainda vai permanecer gel. Ó, a gente já começa a ver que o carbopol já começa a se desfazer, né, de cara, só com o contato com a solução ácida. Olha, ele já começa a não ficar tão bem ligado. Ó. O hidroxietilcelulose permanece, carboximetilcelulose também permanece aqui. É a solução que nem penetrou, tá? Não conseguiu nem penetrar. Então, o carboximetilcelulose é uma barreira maior. E aqui, ó, você já observa que já começa a se desfazer. Então, eu posso agitar um pouquinho para incorporar melhor, porque os derivados de celulose nem permitem total incorporação, né? No CMC foi completamente blindada a incorporação do ácido, né? Eu tive que agitar um pouco mais para ser incorporado, mas nenhuma influência, né? Então, é muito mais resistente completamente o CMC. E aqui, olha, já começa a se desfazer, ó. Já começa a perder a estrutura, só com um pouquinho, tá? Então, eu vou incorporar um pouco mais de ácido para vocês observarem como vai se desfazer totalmente, ó, já não tá mais aquela característica daquele gel bem viscoso como estava antes, né? Ó, já só com gotas, tá? Do ácido cítrico. Colocar um pouquinho mais para vocês observarem. Olha só. Liberou totalmente a água da malha polimérica do Carbopol. Então, deixou de ser gel e passou a ser uma solução de Carbopol. Colocar um pouquinho mais nos demais. O gel permanece, ó. Não se desfaz. Tá aí. Segura bem. Então, é compatível com princípios ativos ácidos, ó, o gel. Nenhuma modificação. E, por fim, também, ó, não se desfez, segurou. Tá vendo, ó, o gel. Gota, né, totalmente líquido, e os demais perderam a sua forma farmacêutica de gel. E aí eu pergunto a vocês, né? Quais são os benefícios que podemos destacar, né? Sempre vou fazer essa pergunta para estimular vocês à criatividade, ao design das formulações de vocês, né? Então, quais são os benefícios que a gente pode destacar nos géis, na base gel? Como é que a gente pode utilizar, né, essa informação nos nossos designs, tá? Então, eu convido vocês a utilizar essa metodologia, né, que é pensar, né, num produto para atingir, né, para a quem se destina esse produto,
tá certo? Ou seja, essa ideia do método startup de ensino, vocês se apropriarem de um portfólio, do primeiro portfólio que vocês estão construindo. E para isso a gente se inspira no Canvas, que é o que é o seu produto, qual é a proposta de valor do seu produto, né? E para quem essa proposta de valor é construída quando a gente tem uma persona, quando a gente destina a nossa criação para aquela pessoa. A gente não precisa ser várias pessoas, você pode imaginar uma única pessoa, até você mesmo, numa situação que você viveu na sua vida. E você descreve essa situação, você vai formular para aquela pessoa. Lembre que se você estiver fazendo para uma pessoa, várias outras pessoas podem estar vivendo a mesma situação. E aí, você vai descrever como é que você vai fazer, né? E esse como você faz, você precisa fundamentar. Você precisa pesquisar em bases de artigos científicos, em patentes, para saber o que é que o mercado está fazendo. Quando a gente pensa em mercado, por isso que essa ideia da metodologia do método startup de ensino. E, enfim, se a gente está entregando, fazendo um design de formulação, uma proposta, né, para alguém, né? Quando você muda pelo menos um componente, né, ou uma estratégia desse componente para adaptar a necessidade de uma pessoa, né, é preciso você ver o que é que o mercado está oferecendo. E para isso você faz a pesquisa em patentes, para você saber o que é que já está sendo patenteado. E após isso, você vai fazer um levantamento do orçamento da sua proposta, porque você tem que saber se o que você escolheu, né, a tecnologia que você fez, a proposta, se ela é viável comercialmente, porque se não for viável, ninguém compra e ela vai ser engavetada. Então, por isso que é o método de startup de ensino, e eu estou trazendo vocês, capacitando para esse tipo de mentalidade, esse tipo de mindset, tá? E aqui eu deixo os meus contatos e vou mostrar para vocês alguns sites que vocês podem fazer essa busca de informações. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o exemplo do Carbopol, que eu disse a vocês que a gente iria pesquisar sobre Carbopol, né? Então, deixa eu minimizar aqui. Essas informações eu já venho passando para vocês, mas toda aula a gente repete, porque quanto mais repetição a gente tiver, mais a informação ela passa a ficar mais tranquila na nossa mente, né? Vocês vão se cadastrar no site do prospecto, eu já coloquei como se cadastrar através da gravação do nosso monitor, Felipe. Ele gravou como é que se cadastra no site do prospecto. Então, está lá no Google Sala de Aula, vocês fazem esse cadastro e aqui vocês colocam a palavra-chave que vocês quiserem, né? Pode ser, por exemplo, tem uma aluna que ela quer fazer tratamento de estrias. Então, você coloca aqui estrias, pode colocar em português e inglês. Claro que se você for colocar a palavra em inglês, você vai ter o maior aporte de informação, né? E aqui, esse site, ele vai dar todas as características da matéria-prima, ele vai te dar sugestões de fórmulas, tá certo? Todas essas informações foram os fornecedores de matéria-prima que alimentaram esse site, tá? Então, tá aqui, Carbopol. E aí eu tenho 247 resultados do Carbopol. Aqui eu tenho o fornecedor da matéria-prima, tá? O Lubrizol, que é o grande fornecedor de Carbopol. Aqui, ó, vocês estão vendo. E eu tenho vários tipos de Carbopol. Cada um tem alguns desses tipos de Carbopol. Ele tem mais resistência ao pH. Tem alguns que são incorporados especificamente em shampoo, outros são mais fáceis de solubilizar, ele forma menos grumos quando estão em contato com a água. Então, é importante selecionar qual tipo de Carbopol que você tem essa escolha, tá? Aqui ao lado, eu tenho uma sugestão, né, de fórmulas. E aqui eu tenho, ó, 208 sugestões de fórmulas com Carbopol. Por exemplo, eu posso clicar aqui,
tá? E aqui eu vou ter informações no seu lado esquerdo, vou ter informações sobre este carbopol. Aí eu posso abrir, né, todas essas abas, por exemplo. Ó, e aí eu tenho ó, sugestão, eu tenho toda a característica físico-química, por exemplo, aqui, ó, nessa informação do carbopol. Aqui eu tenho a reologia, certo? Umidade, residual de substância de benzeno, né? Substância tóxica através da síntese. Neste caso, de 941, né? Porque cada carbopol tem uma síntese diferenciada. Vamos ver aqui outra. Talvez tem uns que mostram vídeos, né? Aqui tem a técnica de dispersão do carbopol. Essa aula que eu mostrei hoje, ele também fala um pouco, ó, fala sobre os agitadores, os tipos de agitadores que você utiliza, dá as características de dispersão, né? Se você for utilizar forma industrial também, ele fala. Bem, deixa eu ver aqui. E aqui, ó, só formulações, tá? Então, você pode escolher o que você quiser, né? Para as mãos, para cabelo, para esfoliante. Aqui, ó, cabelo. Gel capilar econômico. Vamos ver aqui. Ó. Então, aqui você tem ideias e sugestões de fórmulas, e aqui você tem a característica, ó, dos parâmetros físico-químicos da tua formulação final. Então, eu utilizo aqui, ó, por exemplo, a água, que é o meu veículo, utilizo o EDTA, que é um agente quelante, o carbopol Staule, né, 2, polímero, né, o propilenoglicol, certo? E o corretor de pH, nesse caso aqui, utilizou trietanolamina para corrigir o pH. Aqui, como conservante, o fenoxietanol, que ele é líquido, não precisa nem pesar. E aqui eu tenho uma fragrância, tá certo? Então, eu tenho... Esse aqui seria o fixador, né? O gel fixador, para poder formar aquele gel capilar, certo? Tipo bosano, tá? E aqui eu tenho uma formulação pronta para o cabelo. Bem, aqui é do site do prospecto, tá? Eu vou mostrar para vocês a pesquisa agora no Periódicos CAPES. CAFE. Tudo é para mostrar para vocês como fundamenta, tá? Vocês também têm acesso a esse cadastro, onde vocês estiverem localizados, vocês têm acesso, porque vocês são estudantes da UFCG. Então, vocês vêm aqui selecionar a instituição, UFCG, enviar. Claro, você vai botar seu cadastro para poder ter acesso. Aproveitem em que vocês têm esse acesso liberado enquanto são graduandos, para vocês terem acesso a informações de qualidade. Aí você vem aqui acervo, busca por assunto, por exemplo, e vem aqui Carbopol. Essa busca, você pode fazer uma busca simples ou uma busca avançada, tá? Vou fazer primeiro a busca simples, para vocês observarem. Então, eu tenho, por exemplo, na busca simples, 5.201 resultados falando sobre Carbopol, tá? Aí eu vou dizer, mas eu quero restringir isso por 5 anos, os últimos 5 anos. Aí eu venho aqui, os últimos 5 anos, vamos ver o que é que se fala de Carbopol, o que é que se publica de Carbopol. Já caiu, ó, para 1.910 resultados. Então, aí você observa o que é que te interessa, se está dentro do escopo do teu design. Então, é assim que você começa a fundamentar com qualidade, né, a tua proposta de design, certo? Bem, a outra forma também é a busca de patentes. Eu deixei um vídeo mostrando 5 bases, 5 plataformas para vocês gratuitas, para vocês pesquisarem patentes, tá? Então, tá lá toda a orientação. Aqui eu vou fazer um demonstrativo no site do INPI. Aqui eu venho,
busca web. Se vocês fizerem um cadastro no site do NPI, vocês vão ter um maior acesso, né, uma maior quantidade de patentes submetidas, né, ou então já concedidas. No caso, eu vou fazer aqui sem um cadastro, tá? Então, é mais reduzido o número de informações. Vamos botar aqui Carbopol. E aqui, ó, para você ver como o número é mais reduzido, né? Mas eu tenho uma patente de 2020, certo? Ó, método de produção de hidrogel de babosa e Carbopol para tratamento de psoríase. Olha que interessante. Olha que ideia bacana, tá? Então, essa pessoa fez um gel de babosa, esse gel de babosa contendo Carbopol e fez para o tratamento de psoríase. Ele conseguiu comprovar isso, tá? Muito bacana isso aqui. Aí você vem aqui, aí, ó. Ah, professora, eu posso fazer um design de formulação igual essa patente, foi uma patente recente, 2020, né, submetida, não, igual isso aqui, não. Mas você pode saber o que é que o mercado está fazendo. E a ideia que vier na sua mente, será que ela tem lógica? Será que ela tem sentido? Eu estou indo no caminho certo? Então, é por isso que é importante a gente saber como é que a gente está fazendo, tá? Então, gente, vocês têm um potencial, certo? Enorme, enorme de criação e que tem essa possibilidade de patentear. Então, vamos quebrar os paradigmas, tá? E vamos colocar mão na massa. Essa primeira etapa de formação, né? Essa metodologia, ela está inserida dentro de uma metodologia maior, que é o Design Thinking, que é o pensamento, o desenho do pensamento, né? Que é a tradução exata. E aí, dentro desse desenho do pensamento, a gente faz o duplo diamante, podemos dizer assim. Vocês estão no primeiro diamante, né? O segundo diamante são para aqueles que querem quebrar todos os obstáculos, não importa a pandemia que venha, não importa onde esteja, mas esse segundo diamante, você coloca sua mão na massa, na condição que você tem para terminar esse desenho. Informo para vocês que, para fazer esse desenho da formulação, né? Claro que vocês não podem vender, né? Para vender esse desenho de formulação, assim, chegava, por exemplo, você faz toda essa parte teórica, você bota a mão na massa, obtém o seu produto. Ah, então, já que eu sei fazer, eu vou vender do jeito que eu estou fazendo aqui. Não, não é bem por aí. Quando você coloca a mão na massa, sabe, conhece essa matéria-prima, entende do que pode acontecer, entende os pontos críticos, entende que como é que você faz essa formulação, aí vem uma outra etapa, que é o quê? Estudo de estabilidade, estudo de eficácia, estudo de segurança, né? E todo esse local que você faz, ele tem que ter as boas práticas de manipulação, tá certo? Então, existe essa outra etapa. Então, esse local, ele precisa ser credenciado na Anvisa, ele precisa ter autorização de funcionamento, tá? Por exemplo, uma farmácia de manipulação, você pode manipular aquilo ali? Pode, porque ali ele tem todo o manual de boas práticas, né? Tem a gestão de resíduos, certo? E tem autorização de funcionamento da Anvisa, certo? Então, a partir dali, eu posso sim entregar meu produto ao consumidor. Mas, neste momento, existe uma etapa toda anterior, tá? Que é dessa criação, desse desenvolvimento, dessa capacitação. Então, essa etapa anterior, né, de aprendizagem, a gente pode fazer em qualquer lugar onde nós estivermos. Só basta ter interesse, vontade e necessidade, tá certo? Então, vou encerrar aqui a gravação e aí eu passo a ouvir vocês.